É isso aí, gente. Tá piscando, tá gravando, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo ótimo. Deixa eu explicar algo para assim, o pessoal que ainda não entendeu, né? Sobre o meu lado religioso. Né? Muitas pessoas às vezes confundem, né? Algumas coisas. Então é bom a gente colocarmos os pingos nos is, né? Porque tem pessoas que acreditam que eu não acredito na Bíblia, né? O cara fala sobre o Egito, fala sobre os sacerdotes do Egito, fala só do Egito, né? Então vamos lá, gente. Não é que eu não acredite na Bíblia, tá? O que eu não acredito hoje, simplesmente é no que os homens transformaram a Bíblia, né? Ou seja, os homens transformaram a Bíblia em um cativeiro, né? Não dão liberdade para as pessoas, né? Fomentaram várias doutrinas, né? E essas doutrinas cativam as mentes de muitas pessoas que não conseguem compreender a própria Bíblia por ela mesma. Ela necessita de um sacerdote. Esse sacerdote vai indicar para ela um caminho. Só que, ao invés desse sacerdote levar a pessoa a uma liberdade através de Cristo, eles aprisionam as pessoas, né, em seus dogmas, em suas liturgias, né? E essas pessoas realmente levam em conta tudo que esses homens falam, entre aspas, esses homens de Deus. Né? E as pessoas não conseguem ter o seu próprio direcionamento guiado pela Bíblia. Elas precisam desses homens para que elas possam tomar atitudes, né? Porque elas acreditam que realmente esses homens são homens que estão falando, né, com a própria boca de Deus para elas, ou seja, né, se aquele homem fala que ela não pode colocar uma calça jeans, ela não vai colocar. Se aquele homem, né, que é o sacerdote, fala para ela que ela não pode cortar o cabelo, ela não vai cortar, que ela não pode passar uma maquiagem, que ela não pode usar adornos, brinco, sei lá, qualquer coisa, não pode fazer uma tatuagem. Então, a pessoa não pode fazer nada, né? Porque senão ela perde o direito de ir para o céu. E aí eles pegam vários versículos isolados na Bíblia, né? E aí saem falando que, ó, tá na Bíblia, porque se você fizer tal coisa, você está indo contra a vontade de Deus. E aprisionam as pessoas no medo, né? Deixam elas cativas através do medo. Que eles dizem que é o temor de Deus, né? Que é respeito. Não é respeito, é imposição do medo mesmo. Porque se você colocar o brinco, você vai para o inferno. Olha, se você colocar uma calça jeans, você vai para o inferno. Então, ou seja, como se no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, daquelas pessoas, elas usassem, sei lá, saia longa, né? Ou usassem saia, os homens usassem terno, gravata, né? Sapato social, como se as pessoas da antiguidade se portassem com as vestimentas que nós, do século atual, usamos. E não tem nada a ver, né? Se fosse assim, a gente teríamos que seguir todas as indumentárias dos povos antigos, né? Não do nosso tempo atual. E aí eles dizem que Deus, entre aspas, consagrou essas roupas que eu acabei de falar, né? E elas são roupas santas, né? Se você usar esse tipo de roupa, você é mais santo. Se você não colocar adornos, se você não fizer maquiagem, se você não fizer nenhum tipo de coisa no seu corpo que vai contra a vontade de Deus, você está sendo mais santo. E esquece que muitas vezes muitas pessoas se travestem, né? Se travestem com essas indumentárias que eles dizem santas, mas por dentro as pessoas estão pecando, estão caindo no pecado, estão pensando maledicências, né? Pecam contra o seu próximo todo o tempo e por aí em diante. Então, galera, esse tipo de pensamento retrógrado, passado, sabe? Que realmente não tem nenhuma conformidade com as próprias palavras de Jesus Cristo, foi cada vez mais me afastando da religião, sabe? E foi me criando muitas dúvidas. É tanto que eu sempre falo aqui, né? Que Aristóteles ele disse que a dúvida é o princípio da verdadeira sabedoria. E para mim é realidade. Quando eu comecei a ter dúvidas, né? Comecei a duvidar, eu comecei a pesquisar na própria Bíblia mesmo, né? E aí eu fui tirando as minhas dúvidas, né? E fui formando o meu pensamento a respeito sobre muitas coisas. Então, para que vocês entendam, eu creio sim na Bíblia, tá? Eu creio naquilo que Jesus falou, eu concordo com uns 99% que Jesus falou,
concordo com algumas coisas que os profetas falaram, né, que os apóstolos disseram, mas a Bíblia, no todo geral, eu não posso dizer que eu acredito em tudo, né? Hoje em dia, eu consigo separar o joio do trigo, eu sei para mim o que é bom e o que é ruim. Ou seja, eu sei peneirar o que vai fazer bem para minha vida. Então, aquilo que é bom, eu retraio para mim. Aquilo que não presta, eu jogo fora. E é isso que eu faço hoje em dia. Então, não é que eu não creio mais na Bíblia, né? Eu não creio naquilo que os homens falam, naquilo que os homens tentam fazer para manipular as massas, né? E mantê-las em controle, entendeu? Que é através do medo, né? Principalmente o medo, eles se utilizam do medo, né? Porque se você fizer isso, você vai para o inferno. Então, o medo é algo bem constante na religião. Apesar que os fanáticos dizem que não, que eles seguem pela sinceridade, mas sempre andam com medo, sim, né? Se eles fazem alguma coisinha que eles denotam errado, já ficam com medo, vão para a igreja chorar. Ai, porque eu errei, será que Deus vai me perdoar? E etc. Então, foi esse tipo de pensamento, gente, que foi me afastando da religião, sabe? Porque ela aprisiona a mente. E hoje, através dos estudos, da minha própria busca, né, do meu eu interior, eu fui, né, criando outros métodos de entender a minha própria vida, o universo, né, e o próprio Deus nesse todo. E o que muitas pessoas pensam que quando você sai da religião, você vai virar uma pessoa atormentada. Ou seja, você vai virar um drogado, um cachaceiro, sua vida vai de mal a pior, porque Deus vai te castigar, Deus vai te matar, que é uma visão que eles têm lá do Deus do Velho Testamento, que é aquele Deus que pune, que mata, severo, que joga fogo do céu, né, que fez o que fez com a vida de Jó. Então eles têm aquela visão que Deus vai, em qualquer momento vai fulminar a pessoa, se encostar na arca lá, igual fez lá, né, no Velho Testamento. Então eles têm muito receio, né, de muitas coisas e não acabam não fazendo, acabam se punindo a eles mesmos, deixam de ser quem são, porque pode desagradar sei lá, um pastor, uma pessoa do clero lá da igreja, né, por assim dizer, e é isso aí. E basicamente por isso, porque eu me afastei da igreja, entendeu? Mas não que eu sou contra a Bíblia, entendeu, gente? Não é isso. Outro dia eu estava até comentando com um colega do meu trabalho, né? E ele estava falando sobre, eu até falei no outro vídeo que eu estava falando sobre religião com um colega meu, e a gente entrou num debate, entre aspas, de Bíblia, essas coisas. Eu não gosto de estar falando sobre isso, tá? Porque eu respeito a opinião das pessoas. Eu tive meu tempo de cristão fanático, entendeu? Então, eu entendo a mente de uma pessoa que é fanática, religiosa, que não quer abrir o olho para outras, né, outras coisas da vida. Então, eu entendo basicamente. Então, eu estava conversando com este colega meu de trabalho, e ele começou a falar da Bíblia, etc. Só que ele era totalmente ao avesso à Igreja Católica. Falei, poxa, não tem lógica, né? Você é avesso à Igreja Católica, sendo que foi ela que deu a Bíblia para você de presente? Ele, opa, não, como assim? Falei, claro que sim. De onde vem a Bíblia? Aí é aquela pergunta-chave, de onde vem a Bíblia? Aí, cara, quem sabe responde, né? Às vezes, se a pessoa não sabe, vai ficar, não sei e tal. E quem sabe, né, a Igreja Católica lá. Não sei como, né? Você tem que esmiuçar para ele, olha, teve vários concílios, conselho de Nicéia. Aí você começa a explicar para esse tipo de situação e fala, tudo bem, beleza. Mas foi inspiração de Deus. Eu falo, tudo bem. Mas não foi na Igreja Católica que veio? Você está tacando pau na Igreja Católica, mas foi eles que te deram essa Bíblia de presente. Né? Se você quisesse entender realmente a Bíblia, você teria que comprar todo o acervo, né, dos livros apócrifos que foram tirados da Bíblia e tentar entender por você mesmo. Entendeu? Você vê o que está certo e o que não está certo. O que serve para você e o que não serve. Ah, não, mas aí eu não concordo, não sei o quê, porque os livros apócrifos isso, os livros apócrifos aquilo, é gnóstico, é não sei o quê, blá, 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 blá. Então, ou seja, então você concorda com aquilo que os padres colocaram na Bíblia. E você aceita isso de bom grado e tá, beleza. Ah, não sei o quê, pororó. Então, gente, é bem por aí, entendeu? Eu, quando comecei a questionar, eu fui atrás disso tudo, né? Eu comecei, lógico, eu tinha uma certa devoção pela palavra de Deus, que é a Bíblia,
E eu jamais eu colocaria em xeque ou em dúvida aquilo que foi me apresentado. Os homens, sacerdotes da igreja falavam que a gente não poderia duvidar da palavra de Deus, porque ela é inerrante e tal, e etc., que não pode tirar um tiro da palavra, então a gente já fica meio com receio até de pesquisar sobre isso. De onde vê a Bíblia, quem, né, colocou todos os livros lá e etc. Então as pessoas nem pesquisam, elas colocam a Bíblia debaixo do braço e vão lá para dentro da igreja. Então, gente, foi bem por aí que eu comecei a minha libertação. Eu mesmo comecei a buscar a minha libertação. E eu fui vendo, entendeu? E eu vi que eu poderia muito bem pegar as palavras que me servem, como eu já falei, e aquilo que não serve mais eu descarto, entendeu? Então, foi isso que eu fiz na minha vida de religioso. Eu comecei muito fanático, né? Me mergulhei de cabeça mesmo. Não tinha temperança nenhuma, não tinha discernimento de nada, não. Eu sentava no banco lá da igreja e escutava tudo aquilo e, nossa, é a verdade absoluta, não existe nada além disso, isso aqui para mim é tudo. Então, você acaba entrando num chaco lá de uma prisão mesmo, entendeu? Uma prisão na sua mente. Então, é bem por aí, tá, gente? Então, eu tenho, deixar bem claro aqui mais uma vez, eu não tenho nada contra a Bíblia, eu tenho sim contra os homens, né? E como eles manipulam a Bíblia, entendeu? Manipulam para o mal, entendeu? Não para o bem. Se fosse para o bem, eles trariam pregações e ministrações para a libertação, né, da sua consciência, não para o aprisionamento da sua consciência, entendeu? Que o próprio Jesus foi um que bateu diversas vezes nos sumos sacerdotes, né, lá. Então, galera, é isso aí, tá bom? Um forte abraço a todos. Não tenho nada contra a Bíblia, fique bem claro isso. E paz profunda a todos. Tchau, tchau.